Aqui é a casa Francisca Ferreira. É em homenagem a... Entra na história. Ela é a principal da história. E em 1802, elas já estavam recebendo o título de posse dessa área. Tá? E você vê que em plena época da escravidão, né? Francisca Chica Ferreira, maiador para Nossa Senhora da Conceição. Como ela era conhecida como as crioulas, então, Conceição das Crioulas. A maioria das decisões mais importantes de Conceição sempre parte das mulheres. Nós apoiamos, mas de início elas parecem ter a mente mais fértil, mais rápida, né? Já verem se tem futuro ou não. Eu, com essa quantidade de anos, já alcancei meu bisavô dizendo que é da raiz de Conceição das Crioulas. E, portanto, eu tenho orgulho de ser negro também. Eu lembro que em 2004, eu, o Negão Andrelino, meu pai, viu? João Alfredo, Givânia, uma turma aí, a gente estava assim, segurado na mão de Deus e nas orações, nos rituais mesmo, porque a gente estava marcado para morrer. Algumas pessoas aprenderam que a gente tem que ser de paz. A gente não tem que estar procurando encrenca, enfim. E não procurar encrenca, não procurar confusão, é ficar quietinho no seu canto, acomodado, porque Deus quer assim. Eu fui uma das que comecei a procurar encrenca. E aí quando eu conversava com mãe dizia, mas eu não já disse, fiquem quietos, saiam fora disso, não sei o quê. Mas meu Deus, e agora? Procurava vó. Aí, vó, pois é, meu pai, essa história que Tedina disse, meu pai já dizia que ia ser desse jeito. Ia ser desse jeito, mas pois vão em frente. Eu não posso mais, só posso ficar rezando mesmo, seguro nas orações, mas vão em frente. Quer dizer, a força que o pai dela dava para ela transmite para a gente, né? E sabe que não vai ser possível a gente reconquistar o nosso território, fortalecer a nossa cultura, transformar esses meninos em criaturas críticas, sem conflito. Na idade que eu estou, eu não sou mais velho, mas sou da turma dos mais velhos, né? Eu me orgulho nesses povos mais novos, que eu acho mesmo que eu e outros mais velhos que ainda tem, nós somos as bases, né, da história, mas que a luz vem depois, que é esse novo é nascido por Givânia, é nascido por Aparecida Mendes, é por esse Andrelino, o João Alfredo, e daí vem mais outros mais novos que já estão também, né, se entrosando na mesma luta. Eu fico muito orgulhoso com isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, é por conta das dificuldades que a gente tem nessa comunidade com a questão da água. Para se ter ideia, se perfurar um poço aqui, você não encontra água. E se encontrar, a água é salgada, sem a menor possibilidade de uso. Para chegar, a gente fez esse processo, que foi tirar ali do açude para colocar aqui. Aí tá começando a se resolver a questão da água para o consumo, e a água para a agricultura, né? A gente começa a viver também esse problema, porque aí no período da estiagem sofre a pessoa com sede, sofrem os animais, as plantas, enfim. Aí a minha professora disse essa semana, na escola não se trabalha política. E eu fiquei assim meio espantada, como não se trabalha política? Porque para mim a escola tem que ser um espaço de formação política. Porque a gente já chega com uma visão diferente, né? E aí quando chega na faculdade eles querem nos catequizar, mas a gente quer colocar na faculdade o nosso ponto de vista. E aí pronto, terminou de construir o açude e tome chuva. Foi período de muita seca, mas já foi chovendo e já foi enchendo. E aí, olha a água querendo levar a parede. E aí, segundo a minha avó, o pessoal aqui, puxado pelas mulheres, faziam muitas promessas com Nossa Senhora da Conceição. Eles pegavam a imagem e iam lá para o meio do açude e colocavam a imagem no meio do açude, né? A imagem da santa, para impedir que a água lavasse por cima. Então, uns iam fazendo oração, outros iam cuidando da imagem, outros iam fazendo paredinha assim.
em cima do açude para a água não lavar. E aí outros começavam, a comunicação naquele tempo era via búzio. Quem mora no sul do país usa berrante, né? Com chifre de animal. Então, aqui o que vocês chamam de berrante, o nosso povo chamava de búzio, para avisar. E aí tem muita gente morando aqui para trás. Eles avisavam batendo no sino, tocando búzio e tocando zabumba. O terreno pequeno e a gente pensou, se a gente for produzir com agrotóxico, né, a gente tem esse poço. Então, à frente do poço tem uma barragem subterrânea. A gente colocar veneno, então o que é que vai acontecer? A água vai ficar contaminada e a gente termina todo mundo, né? Então, a gente optou dar mais trabalho, mas que é raro agora uma doença na comunidade. E nas quintas-feiras a gente tem a feirinha orgânica, né, do município. A comunidade é grande, mas ainda tem muita gente que ele não quer assumir como quilombola. Ele mesmo é dentro do território, ele não quer assumir como quilombola. Tem que olhar a África que está aqui e a gente pensar o futuro que essa África que está aqui com a gente hoje pode ajudar a construir, entendeu? Então a ideia de núcleo de formação é a gente aprender a olhar para dentro de nós e perceber quem nós somos, onde estamos geograficamente, sabe, entendeu? E o que podemos e o que temos para cumprir na nossa existência aqui na Terra, né? Então esse é o modo nosso de ver a coisa, entendeu? É aprender, né? Entendeu? É assim que ensina. Quem era que estudava antigamente? As escolas eram destinadas a quem? A nós? Então, a estrutura da escola, ela não nos contempla. O pessoal antigamente dizia que a gente deveria estudar. Então, como era que eles iam criar um sistema onde atendesse às nossas especificidades? O prefeito da cidade dizia que o povo do campo só bastava estudar até aprender a fazer o nome. Quando aprendesse a fazer o nome, aí então fazia como dizer, então já dava para matar. Mas como não seria negro, além de pobre, ser estudado. O estudo dele tem que ser pequenininho. Só para votar. A surra não foi fácil não, foi uma surra boa mesmo que nós levamos. Até aprender, que mais Poxa, foi isso que eu dizer. Querem ajuda para botar o feijão? Me diga, amigo velho, quantos versos já cantou? Sou Canaro. E o que tem na? Canaro cantador. Sou Canaro cantador. Rapaz, que deselegância! Rapaz! Que deselegância é essa? Viu aqui, não contribuir no quê? Viu ali? Viu ali? Tinha um fazendeiro e tinha o proprietário da terra. Aí dava ao filho o fazendeiro para ser padrinho. Aí com aquilo o fazendeiro já ia se apossando da terra
e tomando as terras. Em termos de terra, que é o sustento que a gente não tem a terra suficiente para produzir o nosso sustento adequado. Que era para ter colocado aqui embaixo. Quais foram as possíveis soluções relacionadas à questão do sustento mesmo, de geração de renda? Por falta da terra, a gente não tinha como tirar a matéria-prima. Vamos por até o caso, como se a gente estivesse até roubando o que era nosso. Que a gente não tem, a matéria-prima está dentro da terra dos fazendeiros. A gente tem que ir ou bem cedo ou escondido, ou seja, para ir pegar essa matéria-prima. A terra que está com o fazendeiro. Pegar essa matéria-prima para a gente trabalhar. E às vezes a gente fica sem trabalhar por falta dessa matéria-prima que é nossa e nós não temos acesso. A gente está pisando num solo, né, que esse solo, a gente precisa dele não só para construir as casas, né, é o nosso meio de sobrevivência quando a gente estamos na roça plantando, né, desde plantar a abóbora, o chuchu, a manga, a jaca, o abacate, a macaxeira, o inhame, maracujá. Nós, trabalhadores da zona rural e de comunidades quilombolas, nós não temos emprego. E na minha concepção, o único emprego que nós temos do dia a dia é produzir em nossas roças, né? Viver do nosso suor. Nosso país hoje, tudo isso é poder. Água é poder, terra é poder, se eleger como vereador ou deputado é poder, porque ele está com o poder na mão, ele tem um poder de barganha maior para nos atrapalhar. Até a escola hoje, a educação, o meio de informação que é a educação, isso é difícil para a gente nas comunidades. Não adianta o governo chegar, construir uma escola da forma que ele quer, porque para a gente não interessa, né? Que o nosso maior problema é a terra mesmo. Não tem como não ser a terra. Como que a gente vai construir as nossas infraestruturas, nossas escolas, né? Toda a nossa discussão, se a gente não tem a garantia do terreno? Como que a gente vai brigar com os fazendeiros, né? Se a gente não tem segurança, policiamento, né, não está ao nosso lado. Porque se isso está na lei, é um direito nosso, né? Mas que esse direito termina não se concretizando. Uma comunidade quilombola não é apenas a liderança, tem que ser um conjunto das pessoas da comunidade. Porque é muito fácil você derrubar uma pessoa. Derrube 100, 150, 200 pessoas. A gente tem que criar uma outra proposta de mundo, por isso que a gente está insistindo na coisa. Não estamos aqui só para reproduzir ou ocupar o lugar que eles estão ocupando lá. Eu acho que a luta quilombola ela não pode se perder nisso. É até triste quando eu vejo alguém de Conceição das Crioulas dizer que tem medo de entrar num terreiro. Não, aquilo faz medo. Eu pergunto, normalmente eu fico me perguntando se a nossa história faz medo. Por que é que a gente não aparece como protagonista, né, da nossa história? Por que é que não aparece a história propriamente dita nossa, contada por nós? A criança pega um livro lá, quando ele abre as páginas, só passou o negro em situação escrava, amarrado, algemado, apanhando. E como ele vai chegar para os colegas e dizer que faz parte daquilo, para ser debochado? Então, o que tinha que mudar era a forma de ensinar. Ele chega lá no livro, mostrar ao negro também nas suas conquistas que ele teve. Contar a história de Zumbi, das batalhas, que não foi tão fácil assim, que a liberdade não foi dada a gente, foi conquistada, o pouco que nós temos foi conquistado. A tão sonhada educação diferenciada, a gente já está conseguindo, de uma certa forma, implantar na nossa escola. E aí, a escola que a gente fala não é mais aquela escola pensada, o modelo cidade. A gente já consegue, com muita dificuldade, mas a gente já consegue implantar o que a gente quer passar para os nossos alunos. Quais são os pontos focais que tem que aprender, para que quando a gente chegue lá na universidade, não vá deixar vá saber debater quando as pessoas lhe chamarem de moreninho, quando as pessoas disserem que você não é quilombola, e você saber explicar por que você é quilombola, porque você se autodenomina assim. Qual seria a primeira coisa que a gente colocaria, que isso é indispensável, o primeiro ponto a colocar aí na organização?
Eu acho que seria realmente território. Porque, vocês sabem, se é um território não tem como vir essas outras coisas, né? A questão da comunicação, eu acho que a comunicação hoje é o eixo de tudo para o movimento quilombola. Porque eu acho que chega a ser até mais do que a própria terra. A questão da inclusão digital é importante, mas tem outros meios de comunicação. Tem o rádio que os quilombolas não estão sabendo usar, tem a televisão que a gente também não está sabendo usar como um meio de comunicação para nós. Nós, dentro do território, a gente vai puxar a comunicação. Por quê? Porque se nós não tivéssemos esse espaço para estar sentado aqui discutindo a questão do território, comunicação, isso é um território. A comunicação seria uma coisa que ela amarra tudo, assim. Assim, será que não é essa comunicação pensada no sentido tanto concreto, físico, quanto imaterial, vamos dizer assim, que transforma a terra em território? E aí, gente, o que vocês acham? Sería legal que comience aquí con la parte de autoidentificación, porque acho que está entre territorio y esa capacidad de autorreconocer o direito. Fala mais devagar, pô. Porque ele forma o território. Isso. Educação diferenciada. E acho que é bacana essa ideia da educação quilombola, até para ela se transportar para as realidades urbanas também. Exato. Deu a sensação que tem algumas coisas que elas são eixo, tem outras que são metodologia, tem outras que são princípio. E aí esses dois ficam aqui. Esse cordão já é a comunicação, né, mano? Não precisa pôr ela aí dentro. Aquele segurança não entraria em direitos de lei. A gente está finalizando a cartografia, cada um nessa área aqui, ó, escreve o nome da comunidade. Quando ela terminar, vocês comparam com a minha, viu? Quando ela terminar, vocês comparam com a minha, vai ser ó, idêntico. Educação diferenciada a minha. Valeu. Esse é do meu.